Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Provérbios 24, versículo 3. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Estamos na campanha de como Deus é grande, para entender a grandiosidade de Deus um pouco, né? Porque quem consegue entender a grandiosidade do nosso Deus, nenhum ser humano consegue alcançar essa grandiosidade que é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Quando falo Deus Pai e Todo-Poderoso, é para você lembrar, porque todos os dias eu sempre lembro, eu sou filha de um rei, você, meu irmão, minha irmã, somos filhos de um rei, de um Pai Todo-Poderoso. O Pai é nosso, como disse Jesus, Pai nosso, é nosso Pai, é Pai de todos. Então não podemos estar achando que porque alguns têm mais, outros têm menos, Deus ama mais algumas pessoas e deixa de amar outras. É que temos que entender, que temos que pedir sabedoria e discernimento a Deus. Como dizem Provérbios 24, versículo 3, com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Assim é uma pessoa que pede a um engenheiro para fazer uma planta da sua casa. Ele pega a planta, aí depois ele vai entregar para quem faz, né, para o pedreiro. E essa pessoa, depois ela começa a fazer o alicerce, começa a cavar o alicerce. Como eu não entendo de construção, eu vou falar só como uma pessoa que já presenciou uma construção, que foi a da minha casa. Mas assim, eu estou falando de outras casas, não da minha casa. Uma pessoa, ela pega a planta da sua casa, entrega para o pedreiro e vão construir a casa. Essa pessoa, ela entrega na confiança. Ela entrega, ela vai trabalhar e o pedreiro fica lá fazendo o trabalho, porque ela teve boas referências daquele pedreiro. Eu não estou falando de todos os pedreiros, me entenda. Tem pedreiros bons e tem pedreiros, como todas as profissões, assim como em todas as profissões, médicos, enfermeiros, tem os bons e tem os que não são confiáveis, aqueles que vão, mas às vezes vão com boa vontade, mas só boa vontade não é tudo. Porque às vezes uma pessoa ela é muito boa, mas ela não faz o seu serviço bem feito, porque ela não tem sabedoria, ela não sabe fazer direito. Então, com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Se uma pessoa sabe trabalhar bem, ela vai fazer o serviço bem feito. Se ela não sabe, ela às vezes nem é por má vontade ou por ruindade, ela faz o serviço mal feito. E se você não acompanha quando é depois, você fala, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque aí está feito o alicerce, levantou as paredes, cobriu a casa, aí depois tem a encanação, tem a elétrica e tem todo um sistema para a funcionalidade da casa. Passagem de gás, que tem pessoas que colocam o seu gás fora da casa e enfim, quando é depois aquilo está um emaranhado, porque aparece problema com a caixa d'água, aparece problema de vazamento, porque não foi bem feito o encanamento, depois a elétrica, uma coisa não funciona direito, outra também não, uma porta não foi bem assentada, enfim, eu não vou ficar falando
E não estou aqui, como eu já falei, não estou aqui falando mal dos pedreiros. Amo os pedreiros, são umas bênçãos. Todos que passaram na minha vida, na minha casa, sempre foram e são umas bênçãos. Graças a Deus, eu sempre fui e sou muito abençoada com as pessoas que fizeram algo para mim e para minha família. Mas tem pessoas que não tiveram a mesma sorte. Não é sorte, é bênção, porque elas não acompanharam pelo trabalho delas e depois elas descobriram um monte de defeito e foram gastar para refazer aquilo que foi feito. Então, com sabedoria se constrói a casa, se faz silêncio, assim é na vida das pessoas. Tem pessoas que são boas, são fiéis a Deus, mas elas não são fiéis a si mesmas, porque elas entregam a construção da sua casa na mão dos outros, entrega os seus segredos para os outros, entrega as suas decisões para os outros tomarem no seu lugar, e elas vão vivendo a vida com outras pessoas decidindo. O que é que eu vou fazer com isso? Aí uma pessoa decide, outra decide. Às vezes ela fica confusa e ela não constrói direito a vida dela. Por quê? Porque não tem uma consolidação na vida dela. Ela não consolida a vida dela, a vida da família dela. Porque ela sempre está dependendo de outro. Ela não está dependendo de Deus. Ela não busca a sabedoria de Deus. Meu irmão, minha irmã, isso é muito sério, porque decisões da sua vida, quem tem que tomar é você conversando com Deus, é você pedindo sabedoria para Deus. Como Deus é grande, Ele vai te ajudar muito mais do que pessoas. Pede para Jesus tirar as vendas dos teus olhos. Jesus curou cegos. Jesus até hoje, quando nós pedimos, Ele tira as vendas dos nossos olhos espirituais. Um homem que vive só no mundo natural, ele sofre demais, porque ele não busca da fonte, direto da fonte. Ele vai pegando de outros. Aí outros, você imagine, tem pessoas que pegam uma água, eu já ouvi falar, não sei se você já ouviu falar, que tem pessoas que pegam uma água comum, uma água que não é mineral, uma água que não foi tratada, coloca dentro de uma garrafa mineral, coloca um rótulo e entrega para as pessoas tomarem, porque elas têm rótulo, aí elas tomam, mas não estão tomando da água da fonte, da água mineral, da água tratada. É uma água que tem bactérias, que pode dar infecção. Quantas pessoas já não tiveram infecção sem saber que era de água contaminada, água que só tinha um rótulo? Pessoas mostram uma coisa, mas o coração, você conhece o coração de todos? Não estou plantando semente de desavença. O que você tem que pedir é sabedoria para Deus, para construir sua casa. É Provérbios, nunca esqueça, Provérbios 24, versículo 3. Com sabedoria se constrói a casa. Aí você tem o seu casamento. Aí você vai pedir sabedoria para Deus, para lidar no seu casamento, para lidar com seus filhos, para lidar com a sua vida, com o seu trabalho, para que você construa com alicerce uma família e não de qualquer jeito. E com discernimento se consolida. Com discernimento, porque quando você vê uma pessoa com má intenção, você sente no seu coração e você se afasta. Aí você não vai pedir conselho a pessoas erradas. Você não vai cair em armadilhas, porque tem pessoas que falam, mas essas pessoas são pessoas boas, são pessoas idôneas, são pessoas corretas. Sim, são pessoas idôneas que pagam bem suas contas, que têm tudo em dia, mas isso não significa que essa pessoa está lhe dando um conselho certo, porque nem todo mundo que paga suas contas corretas, suas coisas, faz suas coisas certinhas,
ela quer o bem do outro. Ela é usada pelo inimigo para te afastar do propósito, para te afastar das tuas coisas. E quando a inveja aparece, meu irmão, minha irmã, muito cuidado, peça discernimento espiritual, guarde os seus tesouros, guarde o que é de bom que você tem com a sua família e também não fale das coisas ruins, porque Deus não se agrada de murmuração. No passado eu fui uma pessoa sem discernimento algum, eu tinha já os dons que Deus me deu, mas eu não sabia usar. Eu não tinha entendimento de que o Espírito Santo habita dentro de nós. Eu não sabia, eu não conhecia a palavra. Eu já tinha os dons que Deus tinha me dado, porque todos nós temos dons, mas você precisa aprender a lidar, porque Deus é grande demais e Ele dá para todos os seus filhos. Mas tem pessoas que sofrem por falta de sabedoria e de discernimento para se afastar do mal, porque às vezes você está em um meio que fecha o teu entendimento, que são os fariseus. Os fariseus que eles falam uma coisa, mas praticam outra. Eles falam uma coisa para você, mas por trás de você eles falam mal. Eles falam das leis, que cumprem as leis, como eu falei, pessoas que pagam suas contas, pessoas que você vê, nossa, vai na igreja, faz tudo certo, paga suas contas, cuida bem da sua família, mas não quer que o outro se dê bem. Não quer que o outro seja mais do que ele, não quer que o outro cresça. Então você tem que ter discernimento, cuide do seu jardim, esqueça o outro, esqueça a vida do outro, cuide do seu jardim, preste atenção no que Deus te deu. Deus é grande demais, a nossa fonte é Ele vem e Ele traz. O que nós precisamos é de pessoas que temem ao Senhor, ao nosso redor, pessoas que têm o temor do Senhor, essas sim, porque precisamos de pessoas que são tementes a Deus do nosso lado, porque elas não vão te dar um conselho mau, elas têm sabedoria e elas buscam mais sabedoria de Deus, elas têm discernimento espiritual para quando cheguem em um lugar, elas falam, meu Deus, aqui não dá para continuar, aqui não tem coisa boa, aqui tem um que pode, você já viu uma laranja, quando ela está apodrecendo, que ela passa para todas as outras, e aquilo ali envenena os outros. Às vezes tem um lugar que é maravilhoso, tem várias laranjas em uma fruteira, mas se deixar aquela laranja ali, podre ali naquele meio, todas as outras laranjas vão apodrecendo. Assim são pessoas infiltradas, elas existem. Preste atenção, elas existem e é onde fazem desmoronar sonhos de muitas pessoas inocentes, porque quantas pessoas tomaram decisões erradas ao invés de pedir ajuda ao grandioso Deus e Pai Todo-Poderoso, porque nosso Deus, Ele existe, gente, Ele está conosco todos os dias e mais ainda, Jesus falou que quando fosse embora, Ele ia estar dentro de nós, o Consolador, o Aconselhador, o nosso conselheiro fiel, aquele que te dá discernimento de quando você está num lugar que o Espírito, ele fala conosco, o Espírito Santo de Deus, acorda e meu irmão, minha irmã, sua vida já era para estar bem diferente, você bem adiante financeiramente, bem na sua casa, com a sua família, sem problemas de saúde. Você está pensando, está brincando com a inveja, não brinque com a inveja, porque a inveja, ela destrói muitas coisas, é como a laranja podre. Aquela pessoa invejosa, ela vai colocando outras pessoas contra a sua vida. Aí vai falando mal de você e palavras têm poder, aí fica uma corrente, se torna uma corrente de pessoas com raiva de você. Você às vezes nem entende por que
tão com raiva de mim, por que que me tratam desse jeito? Eu não fiz nada com ninguém, eu gosto de ajudar, você pode até falar, mas o que que eu fiz para que estejam falando isso de mim, para que estejam fazendo isso comigo? A inveja infiltrada. Então Deus está te mostrando hoje, pede sabedoria e pede discernimento. Aí você não vai entregar o governo da sua mão na mão dos outros. Assim como uma pessoa que quando está com uma construção, ela acompanha, ela quer saber, ela quer entender. Porque uma pessoa que não entende do assunto, ela vai receber o que a outra quiser dar para ela. Ela vai receber informação errada, ela vai receber aquilo como se fosse verdade. Por isso que ore sempre essa oração. Senhor Jesus, toda verdade que eu acreditar que é verdade, que não for verdade, me mostre a verdade. E tira, Senhor, todas as vendas dos meus olhos espirituais. Jesus curou cegos. Jesus, ele veio para mostrar a grandiosidade de Deus Pai Todo-Poderoso, para curar os doentes, os enfermos, aqueles que estão perdidos. Quando fala aqueles que estão perdidos, é aqueles que estão desesperados. O que é que eu faço com a minha vida? Olha quanta coisa já aconteceu e eu não sei para onde ir, eu não sei que decisão tomar. Aí vem o Espírito Santo. Quando você pede ajuda, ele fala claramente para você. Às vezes você perde algo, aquele algo não já aconteceu com você? De você perder alguma coisa dentro da sua casa e você procurar e não encontrar. Quando é com muito tempo depois, aquilo ali estava bem perto de você. Assim acontece com a gente quando a gente pede ao Espírito Santo de Deus. Ele, só que com uma diferença, ele nos mostra logo. Tenha essa experiência. Quando você perder algo, peça ao Espírito Santo, me mostre onde está, onde eu guardei minha chave, onde eu deixei tal objeto, me ajuda, Espírito Santo, ele vai te levar lá. Se você escutar a voz dele, se você parar 1 minuto, fizer essa oração, você vai lá e você vai achar. E é assim que Deus quer, que entreguemos a construção da nossa casa nas mãos dele. E peçamos sabedoria e escutemos a voz do Espírito Santo. Aí, meu irmão, minha irmã, você vai descobrir como Deus é grande, como Deus transforma a sua vida. É Deus que vai transformar a sua vida. Mas escuta o fiel conselheiro, o Espírito Santo de Deus. Davi venceu porque escutou o Espírito Santo de Deus que habitou nele. Para ele ficar forte e lutar contra aquele gigante, derrubou com umas pedrinhas. Foi Deus quem derrubou. Mas Davi foi usado, porque Davi já buscava Deus. O José do Egito, com certeza aquele jovem, ele buscava a Deus incessantemente, ele não escutou a voz dos outros. Imagine José numa prisão, contando aos outros o que os irmãos fizeram. O que era que os outros iam dizer? Se eu fosse você, quando eu encontrasse, eu matava cada um deles. E José orava a Deus, e quando José estava lá em cima, José abençoou a todos os seus irmãos, os seus inimigos. Abençoa os teus inimigos, mas entrega nas mãos de Deus, que Deus sabe o que faz. Porque aquilo que não podemos fazer é Deus quem faz. A nossa parte é orar e fazer o que precisamos fazer como pessoas. Que Deus te entregou uma família, Deus te entregou a tua vida. Você tem que ter discernimento e sabedoria para administrar tudo que Deus entregou para você, porque depois vai ser cobrado de você. O que foi que você fez? Ah, mas eu perguntei para o meu irmão, eu perguntei para o meu colega, para o meu amigo, para o meu pai, para minha mãe. E para mim, você me perguntou? E quando Deus perguntar, e para mim, você me perguntou? Você pediu sabedoria, você pediu discernimento? Eu tenho para todos, Deus tem para todos sabedoria, uma boa vida, uma vida Ele consolida a nossa vida.
o discernimento espiritual, porque você começa uma obra e você vai até o fim com discernimento espiritual, porque você não vai escutar o não das pessoas, não vai dar certo, você não consegue, você não merece, você acha que com tudo que você fez, você vai conseguir, você acha que do jeito que está o mundo, com guerras, rumores de guerras, é o fim do mundo, você não vai conseguir. Olha a inflação, olha como está a situação do país, e começam a colocar defeito e a pessoa começa a sucumbir, começa a desistir, fala, mas é mesmo, não dá certo. Está repreendido em nome de Jesus. Como nosso Deus é grande, você, como disse Jesus, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, pois é essa vida que Deus quer te dar. Como Deus é grande, olha para Deus, não olha para os problemas, olha para quem te cuida, olha para quem te dá sabedoria. Senhor, em nome do Senhor Jesus, dai-nos sabedoria e discernimento espiritual. Afasta de nós todo o mal, Senhor. Afasta de nós a inveja, o mal da inveja que apodrece os ossos, que tira toda a paz dos teus filhos e filhas. A inveja que acaba com os sonhos do teu povo. Nos livra, Senhor, de toda maldade, perversidade humana e espiritual. Senhor, vem com socorro na vida dos teus filhos e filhas. Vem com provisão. Como o nosso Deus é grande, mostra o teu tamanho, Senhor, para os nossos inimigos. Aparece, Deus, vem com tua mão poderosa e tira todo o mal, arranca o mal pela raiz, todo o mal que desejaram para os teus filhos e filhas. Como o nosso Deus é grande, te mostra, Senhor, mostra a tua mão poderosa, abrindo os nossos caminhos, Senhor Jesus, tirando as vendas dos nossos olhos espirituais, afastando do teu povo toda perversidade, toda palavra de maldição lançada em nossas vidas, caia por terra, toda oração contrária a nós, toda feitiçaria, bruxaria, todo decreto do mal caia por terra, porque mostra como Deus é grande, o Senhor é grandioso demais, nos dá sabedoria, discernimento espiritual e afasta de nós todos os males e perigos. Envia teus anjos poderosos, Pai, para nos proteger. Acampa teus anjos ao nosso redor e que andemos em caminhos retos para fazer a tua vontade, que tenhamos sabedoria e discernimento espiritual para agradar ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço, amém. Salmo 70. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, e ajuda-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Ore comigo, Pai nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males e perigos, da maldade humana, do homem sanguinário, da maldade espiritual. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje termina essa campanha Como Deus é Grande, mas continuamos com Deus. Com Deus conquistaremos a vitória. É a nossa próxima campanha. A partir de amanhã, com Deus conquistaremos a vitória, porque o nosso Deus é grandioso demais. Nunca esqueça, meu irmão, minha irmã, agrade a Deus. Deus é bom e Ele é fiel, Ele vai te honrar e com Ele conquistaremos as nossas vitórias. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, hoje e sempre. Amém.